Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Deixa eu falar com vocês um negócio aqui. Eu sou muito fã de Crash the Bandicoot. Aquele Bandicoot, que na verdade não é uma raposa, eu sempre achei que era uma raposa, que sai pelo cenário, dando umas rodadinhas, vai pegando caixa de TNT, vai fazendo um monte de coisa. É um jogo que me divertiu muito na infância, principalmente lá no PlayStation 1, onde eu acho que é a principal origem dele. Só que eu fiquei pensando nos negócios, queria conversar com vocês pra vocês verem se vocês me ajudam. Pra gente fazer uma investigação aqui do que aconteceu com Crash the Bandicoot. Por que eu tô falando isso? Eu joguei o novo jogo, que é o Crash 4, né? It's About Time, e eu diverti pra caramba. O jogo, ele é muito legal. Ele é bem difícil, assim, mas sem ser chato, é um difícil divertido. Mas aí, eu vi que ele vendeu muito pouco. Tipo, ele vendeu umas 850 mil cópias. Claro que isso é muito, né? Mas aí, por exemplo, vamos falar de Mario Wonder. Em 2 semanas ele vendeu 4 milhões e meio de cópias. Eles são da mesma época. E teve época que o Crash até passou o Mario. Vocês têm noção que pra mim é uma maluquice muito tremenda do Crash não ser aquela Coca-Cola toda hoje em dia? Então, eu resolvi fazer uma investigação forense aqui do CSI, do NetShow. Who are you? Você topa vir nessa comigo? Eu acho que a história aqui vai ser bem divertida. É hoje a investigação forense no NetShow. A nossa história de Crash começa, na verdade, com 2 produtores muito serelepes que estavam no ápice pelo seu gosto da vida. O Andy Gavin e o Jason Rubin, que por acaso são os criadores da Naughty Dog. Naughty Dog! O que acontece? Esses dois estavam apresentando um jogo que eles tinham desenvolvido lá em 1994 que chamava Way of the Warrior, que eu queria só citar aqui que me parece ser um pouco uma cópia de Mortal Kombat, né? Assim, é como se fosse a IMCA encontra o Mortal Kombat. Supostamente é a melhor palavra pra se usar nessa supostamente. E esses caras estavam buscando uma publicadora pra lançar esse jogo. Fazendo, quem que quer lançar? Olha só o jogo fresquinho saindo da produtora. Aí 3 pessoas apareceram lá. Na verdade, 3 empresas que se mataram pra tentar conseguir esse contrato. A Crystal Dynamics, que é uma que a gente inclusive falou sobre o jogo de PlayStation 1 do Vampiro, vou deixar o link aqui em cima. The 3DO Company e a Universal Interactive. Universal não é da igreja não, é daquela mesma, Universal Pictures, sabe? E claro que aí a concorrência ficou difícil, porque você põe um selo Universal ali e o negócio fica muito grande, eles fecharam essa negociação. É claro. Só que, por eles serem grandes e macaco velho, né? Eles já estão ligados no esquema já tem bastante tempo. Eles foram fechar esse contrato e o contrato meio que vem meio estranho. Sabe aquelas cláusulas assim que você fala assim, nossa, se eu acho que eu estou meio ferrado. Porque assim, ó, eles prometeram, ó, vocês podem fazer mais 3 jogos, vocês têm liberdade criativa, a gente tem aqui um estúdio para apoiar vocês e tal. Atenção. É um detalhezinho. Tinha uma cláusula que bloqueava a Naughty Dog de trabalhar para outros estúdios. Então, assim, enquanto eles não alcançassem uma meta de vendas lá dos jogos que eles produzissem, eles não podiam trabalhar para outros estúdios ou fazer nada relacionado para fora, sabe? Só costurar para dentro, não podia costurar para fora. Mas é aquele negócio, né? Parecia estranho, mas você vê que a Universal tá batendo na sua porta, você vai falar alguma coisa? Não, você assina, assim, concordo com os termos de uso. Aí vem aquele negócio. Você é humano? Bicicleta. Eu fico sempre na dúvida se tem uma bicicleta ou não. Se tem uma rodinha no risquinho, Renato, o que eu faço? Eu me sinto assim, uma imbecil. Eu me sinto um robô, né? Eu não sei se eu sou real. Aí eu fico, será? Aí em 1994, esses dois falaram assim: mamãe, eu vou pra Califórnia. E se mudaram pra lá pra começar as produções, né? E começaram a estudar o mercado de jogos pra ver o que já existia. Só que eles viram que tinha lá jogo de ação, jogo de corrida, um monte de jogo, tipo assim, Doom, sabe aquele engatinhando ali pra começar a ser uma coisa mais 3D? Só que eles perceberam, ó, não tem jogo de plataforma em 3D. Que coisa, não? Jogo de plataforma, só pra gente esclarecer que às vezes tem alguém novinho, é aquele jogo que tem um bonequinho que vai andando de lado, tipo Super Mario, tipo tanto Sonic, vários outros, né? Que era inclusive a menina dos olhos daquela época. Todo mundo queria ter um jogo em plataforma. E eles
queriam coisa diferente. Pensando nisso, eles falaram assim, a gente podia fazer um jogo que a gente ficava olhando nas costas do personagem, que nem aquela fase do Sonic, que a gente fica olhando a bunda do Sonic, que ele fica correndo assim, a gente vê só as costinhas dele, as nádegas, né? As nádegas do ouriço. Ora, Maurício, o que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos? E montaram um protótipo desse jogo que se chamava Sonic as Game. The camera's always behind you. You see the world and that looks all great, but it's like the Sonic's ass game. O pessoal do Universal olhou aquilo lá e falou assim, ó, isso aí é uma boa ideia, nunca tinha pensado numa bunda de um personagem dessa forma, né? Eu olhei de um jeito diferente. Só que eles começaram a pensar para que plataforma que ia ser lançado esse projeto. E você tem que pensar que eles eram um estúdio iniciante, mas como tinha abertura da Universal, eles podiam escolher várias coisas, né? Cogitaram lançar pro 3DO, pro Atari, Sega 32X, pro Sega Saturn, só que aí o que estava chegando no mercado? O tal do PlayStation 1. E o que eles pensaram? Bom, é um mercado muito bom porque o PlayStation ainda não tem um mascote. Tipo, se a gente for bater de frente com a Nintendo, o personagem bonitinho deles é muito forte, a gente não vai conseguir ter um destaque e tal. O PlayStation tem uma lacuna aqui, não tem nem jogo de plataforma pra ele ainda. E a Naughty Dog fechou um contrato de 1.700.000 dólares com a Sony para desenvolver esse jogo. Agora, dinheiro entrando, a caixinha lá tava cheia. E começaram a desenvolver ainda em 1994, sendo que esse foi um dos 30 primeiros jogos lançados para PlayStation. Mas eles tinham que pensar como que seria esse jogo, porque uma bunda não sustenta ninguém, né? Tem que pensar nos detalhes que acompanham. E a Naughty Dog, ela apostou numa fórmula que a gente até não percebe que existe, mas ela existe. Por exemplo, ó, o Sonic é um ouriço, como fala lá, um hedgehog, né? O Taz, sabe, o Tasmania, ele é um demônio da Tasmânia. São bichos que normalmente a gente não sabe que existem, mas eles são muito fofinhos. Eles queriam pegar um bicho que a gente não conhecesse, que fosse fofinho, para ser o personagem principal desse jogo. Aí o que eles fizeram? Eles compraram um livro de mamíferos africanos, deve ter sido a única unidade vendida desse livro até hoje, e escolheram 3 finalistas para ver que bicho que ia dar. Um era o Wombat, realmente, eu falei que ninguém conhecia, né? O Potorus e o outro era um Bandicoot. E deram o nome temporário para ele de Willy the Wombat, ou Willy o Wombat. Não parece Mortal Kombat da Shopee? Mortal Wombat. Claro que eles escolheram esse Wombat aí, mas até porque eu acho que ninguém ia conseguir falar esse trem aí, né? Aí mudaram pro Bandicoot, mas o Willy continuou como sendo o nome do personagem. Já pro vilão, o Garvin pensou numa coisa diferente, porque calhou dele ser muito fã de um desenho que a gente precisa falar aqui ainda, que é o Pink e o Cérebro. E ele pensou num vilão que fosse cabeçudo, né? Que ia ter vários lacaios e tal, e deu o nome dele de Dr. Neocortex, que é Neocortex, né? Um pedaço da nossa cabeça. Eu devo ter uns 2, né? Porque pelo tamanho aqui, o espaço é grande, deve ter uma segunda unidade. 2 apartamentos por andar. Bom, mas a partir daí, que já tinha tudo definido, né? A dupla que já estava endinheirada chamou mais um monte de gente para compor essa equipe. E em 1995, o projeto começou a sair do papel. Só que tinha uns detalhes que eles tinham que pensar. Por exemplo, eles falaram que todos esses animais aí eram da Tasmânia, né? Então eles colocaram a equipe para pensar só, pensa quando for fazer o cenário, o desenho e tal, que nós estamos ambientando na Tasmânia. Tudo meio tropical e tal. Então os ambientes têm que parecer que eles estão lá. E o responsável pela arte do jogo era um cara chamado Joe Person, que por acaso deixou o nosso personagem até então, Willy, né, o Bandicoot, mais esguio, pra ele ficar com aquela cara de mal. Aquela cara de doido, sabe? Aquele pessoal que tem um oi separado, que é meio do mal mesmo. Ele queria insanidade, na ponta da faca. Quem pegou essa referência é porque tá com dor nas costas já. E até as cores tinham que ser escolhidas por um determinado motivo, né? Porque, por exemplo, a cor laranja foi escolhida pro personagem mais por exclusão. Porque, por exemplo, tinha que dar certo na televisão antiga, né? Não podia misturar com o cenário, foi a que melhor se destacou. E o vermelho era praticamente proibido, porque, segundo as palavras deles, ia sangrar direto na tela. Eu não sei se é porque realmente, né, doar sangue, mas eu acho que é porque ia atrapalhar um pouco, porque os monitor tubão de antigamente davam umas borradas, né? E também eles escolheram fazer o nosso personagem aqui sem pescoço. Por quê?
porque assim dava pra ver melhor as expressões dele. Porque nessa época o monitor lá não tinha tanta resolução assim, então se colocasse um pescocinho assim ia ficar estranho, né? Tem um pessoal que não tem meio pescoço, né, meu Barulhando? Que é meio assim ligado já aqui na caixa torácica. Pode falar que não é que Deus te fez feio, né? É porque ele Tem simplesmente... pouca resolução. Tem pouca resolução. Mas eu vejo as suas expressões de um jeito único. E nós somos muito parecidos. Também tiveram alguns outros detalhes que entraram. Por exemplo, colocaram uma luvinha nele e do lado da frente, onde tem a cara, colocaram uma barriguinha nele de outra cor. Por quê? Pra quando você estivesse jogando lá, você conseguir identificar qual que é a frente e qual que é atrás. Inicialmente, o Crash era um personagem bem falante, falava bastante coisa. Só que o pessoal do desenvolvimento teve umas experiências muito ruins, falava que tinha vezes que o personagem falando era meio enjoado, meio chato. Então eles resolveram deixar ele meio Mr. Bean da vida, sabe? E tem também a máscara, sabe? Que se chama, no caso, Aku Aku. Parece a música da Shakira, Aku Aku, this is my Africa, né? Mas não é. Essa máscara, ela apareceu de um jeito meio que inusitado na produção do jogo. Por quê? O jogo, ele era muito difícil. Ela veio como uma forma de deixar algumas partes mais jogáveis, né? Uma diversão mais divertida. No início era para ele ser um idoso que só o Crash entendeu o que ele falava. E depois mudou para ser um escudo, mas aí ficou na jogatina mesmo, parece que não funcionou muito bem, sabe? E acabou virando uma máscara que só acoplava ali e tava de bom tamanho. Eu achei uma solução genial. Renato? Sim. Antes da gente continuar, você pode mostrar o look de hoje? Ah, o lookinho de hoje. Hoje eu estou de... A mecânica... Hoje a temática é de jogos, eu vim com a camisa de jogos. Ó. Isso aqui, quem entender, entendeu. Mas a gente tem que destacar aqui uma parte que pra mim foi um diferencial naquela época, que são os gráficos do jogo. Que eles gastaram uma grana nisso, não só no gráfico pra ficar animado, tropical e tal, divertido, mas também nas cutscenes, que são aqueles filminhos, videozinho, que fica aparecendo antes pra mostrar a história e tal. Cujo eu não tenho paciência nenhuma. Você pula, Barbarelando? Tudo. Eu assisto tudo, porque eu gosto muito da história. Eu também. Mas tem um outro motivo de por que eles implicaram tanto em fazer um negócio divertido e bonito. Principalmente bonito. Porque o estúdio envolvido é a Universal Pictures. Você sabe que a Universal ela é bom em quê? Fazer desenho animado, fazer animações. Tanto que a ideia é que se Crash fizesse um sucesso, eles iam fazer um desenho animado de Crash. E, inclusive, tem até uma coisa muito legal que só saiu em 2015, que foi revelado, que fizeram uma animação em 2D, tipo desenho animado mesmo, para colocar no jogo do Crash, que já dá bem uma tônica aqui do que seria um possível desenho animado do Crash. Bom, e na hora de desenvolver o jogo, eles colocaram várias coisas pra gente ficar morrendo de raiva, né? A hora que caía lá e voltava, e tinha que passar de novo. Por exemplo, tinha aquelas caixas que a gente ficava pulando, aquelas caixas que eram meio elásticas. Tinha um canos também que ficavam aquecendo, matava nós. E tem uma fase que chama Cortex Power, que é um resquício daquele Sonic S game, sabe? Porque eles mudaram um pouco a mecânica e cada fase ia ser de um jeito diferente. Cada um ia ter um motivo pra existir. E sabe aquelas caixas de TNT? Pois é, aquelas davam as raivas, explodiam na nossa cara, né? Elas só foram criadas porque o PlayStation 1 não aguentava colocar inimigo. Então ficou sobrando um espacinho e eles falaram assim, vamos fazer umas caixas de TNT, põe no meio aí. E o áudio também é uma coisa interessante da gente falar, porque inicialmente era só pra ter uma coisa que eles falam de caos urbano, só barulho de ave, sabe? Tipo, só barulho, um monte de coisa assim. Só que essa ideia foi rejeitada, né? Falaram assim, não, gente, vamos trazer um cara que mexe com som aí pra gente fazer esse negócio. Pelo amor de Deus, estamos aqui no estúdio das Universais. E o músico Josh Mitchell foi chamado aí pra fazer uma trilha que deu bastante certo. Ele pegou a onda certa. A trilha sonora de Crash é bem da hora. Bora pegar! Bom, mas chega a hora do lançamento e Crash é apresentado na E3 de 1996. Mas eu já falei Crash, né? Mas uns pouquinhos meses atrás eles tinham mudado o outro nome. Pensaram em Dash, Smash e Bash, mas aí deixaram Crash mesmo. Aí saiu o Willy,
voltou o Crash. Mas agora, você lembra daquele contrato que eu tinha falado lá em cima, que era aceitar os termos de uso? Às vezes a gente tem que ler um pouco desses contratos. Porque nesse evento, a Universal falou com a Naughty Dog e falou assim, gente, aqui, desculpa, mas vocês não vão participar do evento não, porque o jogo é meu, o crédito é todo meu aqui, ó, eu que assinei os contratos, tudo tal, fiz os contratos, que eu não vou participar, não vai ter logo de vocês em lugar nenhum. E deixaram a Naughty Dog de lado, foi a empresa que desenvolveu o jogo, mas não ia ter nada deles lá. O quê? Não acredito. O que eles fizeram? Eles pegaram lá um panfleto, imprimiram 1000 cópias e os donos ficaram lá na porta da E3 aqui, ó. Olha só, vejam só, Crash desenvolvido pela Naughty Dog e tal. E começaram a fazer isso. Diz que o presidente da Universal ficou mas ele ficou nervoso demais da conta. Mas não teve nenhuma penalização, nenhuma multa. Até porque estava do lado de fora do evento entregando panfleto, né? Então eles não estavam fazendo isso nada dentro. Eles também, né, acho que leram um pouco do contrato, né? Aí eles se safaram nessa aí. Mas tirando isso tudo, né? O jogo foi recebido com muito entusiasmo pelo público. O povo ficou doido. Lançado em setembro de 1996, o jogo recebeu várias críticas positivas. Com nota de 7,5 em 10, né, na IGN, e 80% de aprovação na Game Rankings. E o concorrente direto do Crash era o Mario 64. Competição meio dura, né? Que os críticos na época colocaram os dois, inclusive, meio que em pé de igualdade. O que é uma coisa bem louca se você pensar que é um estúdio que tá meio que começando e fazendo um jogo novo, né? Mario já era uma franquia consolidada nesse momento. E a dificuldade foi bem elogiada, né? Porque, tipo assim, era difícil, mas não é frustrante também. Que nem eu falei aqui, eu já falei no outro vídeo do Mario Wonder, por exemplo, que ele é difícil só depois do quarto mundo. E tipo assim, só o mundo estelar, ele ficou um pouco fácil, sabe? Quando é fácil demais também, a gente fica de saco cheio. Crash não é assim, não. E falando sobre o La Plata, o Din-Din, né? Em 2 meses, eles venderam mais de 1 milhão de cópias. Foi o 10º jogo mais vendido nos Estados Unidos em 1997, e o sucesso continuou por mais alguns anos. E no último dado, né, que se tem notícia, de 2003, Crash tinha vendido 6,8 milhões de unidades no PlayStation, sendo o 11º jogo mais vendido da história do PlayStation. E só pra gente atentar um negócio aqui, o Mario 64 até 2002 tinha vendido 5,9 milhões de cópias, ficando atrás do Crash. Você tá entendendo por que eu tô achando que tem um trem estranho aqui? Bom, mas com esse sucesso, agora a Naughty Dog estava mais conceituada no mercado. E quando vem esse reconhecimento, você tem condições melhores de fazer a coisa, né? Agora eles tinham um dinheiro maior, que eles colocaram tudo no motor gráfico, para fazer tudo ficar mais fluido e o jogo se desenvolver um pouco melhor. Lançado já em 1997, o jogo teve uma aprovação melhor ainda do que o primeiro. 89% na Game Rankings e uma nota 8,5 de 10 na IGN. Uma das principais críticas é que o jogo parecia muito com o jogo anterior, mas eu vejo como uma crítica positiva, porque na verdade a gente jogou o primeiro e queria ver mais, a gente queria o segundo, que mantivesse aquele negócio, não queria que mudasse tudo. Então eu vejo como uma crítica a um negócio que não precisava. Agora, tinha uma crítica também que falava que o problema era a perspectiva na hora de você pular em algumas plataformas. E isso era verdade mesmo. Porque até hoje a gente fica meio pensando assim, como a gente vai pular daqui ali? A gente dá um pulinho, e do nada a gente não vê eu guio pela sombra, porque senão você cai direto no buraco, você dificulta demais. O jogo também foi um sucesso comercial, vendendo mais de 4 milhões de cópias em 1999. E os últimos dados, né, de 2009 apontam que ele vendeu mais de 5 milhões de cópias. E o último dado aponta que ele está com 7 milhões e meio de cópias, sendo um dos mais vendidos do PlayStation, estando em 7º lugar. Mas fez sucesso e vinha mais por aí. Era hora de sair Crash The Bandicoot Warped, nossa, eu acho que foi o primeiro que eu joguei, eu comecei do 3, era muito bom. Com 10 meses para o desenvolvimento e um orçamento um pouquinho maior do que o antecessor, né, eles começaram a pôr pau na máquina. Aí eles queriam inovar, né, em alguns aspectos, aí colocaram
navinha, jet ski, motinha pra você andar, tinha um tigrinho também pra você ficar andando em cima dele. Gente, essa era muito da hora. E mais uma vez falaram que a jogabilidade era muito parecida com o jogo anterior, mas horas. E qual que é o problema disso, né? Que até alguns dos desenvolvedores falou assim, bom, mas vocês querem que eu mude o negócio que o pessoal tá querendo jogar? Não, né? Pra que eu vou fazer isso? Praticamente foi a mesma equipe que voltou ativa, né? Mas muita gente tava com medo no lançamento lá da E3, né? De ser uma coisa meio que, mas não será que é mais do mesmo? A mesma coisa que a gente já viu? Mas, gente, esse jogo teve aclamação universal. Teve 91 em 100 na Metacritic e 9.1 em 10 na IGN. Ou seja, foi o jogo mais bem avaliado do Crash. Foi tido como o melhor da franquia, né? Até porque o pessoal agora já tava assim, voando, eles estavam fazendo animação bem, os níveis estavam muito bem executados, o personagem estava muito carismático e foi um dos jogos mais vendidos do PlayStation com mais de 7 milhões de unidades, ficando em 8º lugar nas vendas gerais do console. E a essa altura veio a consagração. Crash já era uma das franquias mais sólidas, se é que a gente pode dizer assim, principalmente do PlayStation, né? Tanto é que ele virou um tipo de mascote ou quase que não oficial da Sony. E a partir daí várias sequências, spin-offs e coisas vieram, né? Por exemplo, esse aqui era muito bom, que era o Crash Team Racing, que foi lançado em 99. Foi muito bem recebido, vendeu mais de 4 milhões de cópias. Era a mesma ideia daqueles jogos kart, né? Tipo o Mario Kart que inaugurou lá em 92. Pois é, mas mesmo sendo quase que uma cópia, né? Foi uma cópia muito bem executada, muito divertida, a gente gostava muito de jogar esse jogo. E eu nem sabia disso, mas fizeram uma versão party game, sabe? De aqueles joguinhos de festa, tipo Mario Party e tal, só que do Crash. Foi lançado em 2000 com algumas críticas bem favoráveis, né? E vendeu mais de 2 milhões de cópias, sendo que isso para esse estilo de jogo na verdade, é uma coisa bem boa. E de 2001 até 2008 foram lançados uma penca de jogos, você não tem noção. E ó, eu vou te falar, eu não tomei conhecimento muito desses jogos não, por que será? Crash The Bandicoot The Wrath of Cortex de 2001, Crash to Insanity de 2004, Crash of the Titans de 2007 e Crash Mind Over Mutant de 2008. Esses foram os primeiros jogos lançados para o PlayStation 2, né? Só que aí meio que começa a acontecer algumas coisas. Por exemplo, ele começa a sair para outras plataformas, sai para Xbox também, e eles não vendem tanto, sabe? Eles inclusive não têm os números de vendas deles. Claro, quando o negócio não vende muito bem, eles não liberam. Mas ele não tem um selo diamante lá de venda, então a gente pode supor que eles não chegaram a vender mais de 1 milhão de cópias, ficaram abaixo disso. Da franquia de corrida, também lançaram mais 2 jogos, mas que ficaram assim, de médio para baixo, sabe? Crash Nitro Kart de 2003 e Crash Tag Team Racing de 2005. E depois de alguns relançamentos, algumas edições comemorativas, né? Em 2011 meio que deram aquela paradinha assim, vamos deixar o Crash um pouco encostado aqui para dar um tempo, para essa massa crescer, e assim ficou por um tempo. Rolaram algumas conversas em 2013 e 2015 sobre fazer um relançamento dos primeiros jogos do Crash. Inclusive, na verdade, vieram, né, os remasters dos primeiros jogos do Crash, mas só que veio também a continuação disso, que era Crash 4 It's About Time, que foi lançado em 2020, mas foi anunciado lá em 2016. Que inclusive foi um jogo que eu joguei, achei sensacional. Eu parei no último chefe porque ele é difícil demais, mas ainda vou voltar lá pra dar umas porradas nele, tá? Que fique claro. Mas não fui só eu que achei bom não, ele teve a nota de 85 em 100 no Metacritic e também um sonoro 8 na IGN. Mas aí que tá. Você lembra do tanto de número que a gente falou de venda, né? Esse aqui, ele quase não passou tanto das 500 mil unidades, mesmo sendo um jogo tão bom e que fazia jus à história do Crash. Ele ficou atrás nas vendas, inclusive, dos remasterizados do Crash, e o que deixa isso aí um pouco mais intrigante, se é que a gente pode dizer. Mas aí que tá, vamos pensar um pouquinho aqui. Por que você acha que Crash não deu tão certo assim como ele deveria ter, sendo que ele começou junto ali com aquela galera ali da plataforma no início ali no PlayStation 1, foi muito bem, vendeu bastante, chegou a ser um dos mais vendidos, mas hoje perdeu uma força tremenda assim
pro gabarito que é o jogo do Crash, na verdade. Eu acho que foi mesmo, Renato, pela concorrência, que já vinha acompanhando desde o início, né? Pois é, mas o problema disso, eu concordo com você, mas a concorrência começou a fazer alguns jogos e vários deles também sumiram. Eu acho que o principal negócio que a gente tem aqui é comparar com o Super Mario, com a Nintendo. Porque a Nintendo, ela, tipo assim, que nem eu falei, Mario Wonder hoje vendeu em 2 semanas mais de 4,5 milhões de cópias. Eu percebo que os jogos de plataforma eles estão meio que fadados a desaparecer em algum nível. Porque assim, os jogos indie hoje, que são os estúdios menores fazendo, eles fazem esse tipo de jogo, que é mais, eu acho que é o jogo que eles mais fazem. E o jogo de plataforma, no geral, ele tá ganhando esse status de jogo mais barato. Sendo que, por exemplo, esses jogos lançados... O Mario foi lançado seus R$350. E muita gente pagou. Inclusive eu. Mas, por exemplo, se lançasse o Crash a R$350 por ser plataforma, eu acho que pouca gente compraria. E é um grande mistério pra gente resolver por que isso acontece. Eu acho que Mario, Renato, a gente vê muito. Será que não é por isso, não? Que a gente entra numa loja de roupa, tem uma roupa de Mario, entra numa loja de colecionáveis, tem um bonequinho. Eu acho que a Nintendo soube explorar muito bem a imagem do Mario sem ser só a do jogo. Porque se a gente parar pra pensar em quantas vezes que o Mario foi lançado, um jogo do Mario, ele só vem uma vez a cada mudança de geração de console, né? Por exemplo, eu acho que teve um que lançou em 2007, o outro só foi em 2017. Eles meio que apostam todas as energias e apostam a ficha da Nintendo no jogo do Mario. Faz um negócio muito bom e faz um super barulho por causa disso. Ali, naquele momento, depois que a primeira trilogia deu certo, o pessoal meio que foi esfolando um pouco o Crash ali, até que ele ficasse um pouco parecido, mais do mesmo. Talvez isso tenha atrapalhado também, além de não ser usado em outras campanhas e de ser um mascote mais lembrado igual o Mario, por exemplo, é. Pra mim aconteceu com o Crash o seguinte, o pessoal veio meio como investidor, né? Sabe, o investidor que quer lá, tipo, o Universal vai lá e investe no negócio, quer colocar dinheiro aqui e tirar mais do outro lado. A Nintendo meio que, por mais que é bem mercenário também, né? Bem mercenário. Põe dinheiro mesmo, mas eles fazem um pouco mais por propósito, se é que eu posso dizer assim. Mario pra eles é um negócio assim, sabe aquele... E o Crash pra mim não foi tratado com o devido respeito e nem tem a devida importância, na verdade, que ele tem no mundo dos jogos. Pra mim, Crash está muito mal aproveitado e eu queria que ele fizesse mais sucesso para ter mais jogos e eu me divertir mais com ele. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, tem alguma coisa para agregar? Coloca aqui nos comentários, né? E não esquece de deixar um like e assistir os outros vídeos que estão aqui no Nerd Show, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!